música já chega, né? Uau! Que desafio nós temos pela frente. Que bom que o Senhor é o dono desse amor, né? E Ele já derramou esse amor em nós. Amém. Graças a Deus por isso. Na semana passada, na semana atrasada, né? Nós estávamos continuando o estudo sobre Ezequiel e vimos o capítulo 8, que fala das abominações que o povo estava cometendo ali dentro do templo. Lembram disso? Alguns não estavam aqui na semana passada. Várias abominações estavam sendo cometidas ali com a idolatria, né? O choro das mulheres, o Tamuz, um ritual para com a divindade babilônica, os adoradores do sol, e isso estava sendo feito, né, dentro da casa de Deus, dentro do templo. E isso tem consequências, que nós vamos ver hoje, no capítulo 9, 10 e 11 de Ezequiel. Nós vamos ver alguns versículos desses capítulos, depois você pode ler em casa os capítulos todos, né? Ezequiel 9, 3, depois 10, 4, 18, 19, 11, 22 e 25. São os textos que a gente vai ler hoje. E diz assim: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 18, capítulo 10. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou deste meio da cidade, desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. A glória estava no templo, mas com tanto pecado, com tantas abominações, a glória do Senhor saiu do templo. E isso é uma situação muito triste, muito delicada, que nós precisamos prestar atenção. Não é? A glória de Deus representava a própria presença de Deus no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse era o propósito. É o que Deus queria para o povo, estar no meio do povo. Essa presença não era incondicional. Existiam condições para que a presença se mantivesse. Não é? O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. Então, a questão é que a gente hoje também experimenta essa violação, essas abominações que estão acontecendo. E pode estar acontecendo fora e pode estar acontecendo dentro. E essa é uma questão que cada um precisa olhar para si mesmo. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. 2 vezes, não é? Qual que é o significado dessa glória? O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra é kavod, é o peso, significa peso. O peso da glória do Senhor. E essa glória, né, representa o quê? Significa o quê? Resplendor, poder, honra, reputação. E nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. E nós usamos muito, né, o vocabulário Shekinah, mas a palavra Shekinah não existe na Bíblia. Ela é usada como glória,
mas ele é frequente no judaísmo. Na Bíblia, quando fala da glória, fala desse kavod, desse peso, dessa presença real de Deus. Então, a glória se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. Diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa foi a primeira vez, né, que aconteceu da manifestação do poder de Deus no templo, baixando ali, descendo ali com a glória dele. E o período é o período, né, em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo, que Salomão construiu. Foi a segunda vez, então, que a presença de Deus se manifestou tão poderosamente ali em Israel. Vamos ver lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, 1 e 2. Diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, as duas vezes no Velho Testamento que a glória de Deus encheu o templo. Lá no tabernáculo com Moisés, e depois quando Salomão terminou, né, e foi consagrar o templo a Deus. E aqui é muito interessante nesse capítulo todo, né, porque fala dessa consagração, dessa glória de Deus manifesta. E fala das condições também. Nós gostamos muito de ler 2 Crônicas 7,14, mas a gente se esquece que tem todo um contexto anterior ao 7,14. E muitas vezes esse 7,14 é citado como se fosse um chavão. Não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só que tem o 12 e o 13. 12 diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ao meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos meus olhos. Tem uma série de condições que nós precisamos cumprir, ou que o povo precisava cumprir na época, para que o poder de Deus fosse manifesto. E às vezes a gente se esquece disso, a gente só quer o poder de Deus, sem perceber que existe um contexto, que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos nos arrepender de verdade, não só falar sobre isso, mas de atitude, não é? E isso aconteceu naquela época, e porque o povo não conseguiu cumprir esse propósito, essas ordenanças, a glória do Senhor saiu dali. E hoje, como é que está isso hoje? Não é? Então, da mesma forma, no culto de dedicação ao templo, né, daquela época, Deus manifestou ali a sua presença. E ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, existiam condições. Parece que o povo havia se esquecido disso. Será que nós também nos esquecemos disso? Será que nós também começamos a achar que não havia nenhuma condição? Ainda no capítulo 7, versículo 16 e 17 fala: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi. Não te faltará sucessor. Porém, verso 19, porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes
e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e a esta casa que santifiquei no meu nome. Lançarei longe da minha presença e tornarei este provérbio em motejo para todos os povos. Então tem uma condição. E a condição não foi cumprida naquela época. Nós conhecemos o final da história, não é? Como que as coisas foram acontecendo, quando que o povo de Israel sofreu pela não presença de Deus no meio deles. E às vezes a gente pensa assim, é só lá, é só naquela época. Hoje é diferente, hoje nós estamos no tempo da graça. Podemos fazer o que quiser. Será que é isso mesmo? Não é? Então, a retirada da glória de Deus sobre o templo. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim que estava sobre a arca, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então foi um processo. Não é? A misericórdia de Deus estava ali para poder renovar caso houvesse o cumprimento das condições, que era um arrependimento profundo e sincero daquele povo. Então, essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. Nós sabemos que enquanto o povo estava no deserto, a nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. Quer dizer, a glória de Deus, a presença de Deus os conduziu naquela época. Não é? E estava permanentemente ali. E finalmente estão no templo que foi consagrado a Deus. Essa presença atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vindo a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está lá em João. Então, aquele templo, aquela presença, tudo isso era um anúncio, um pré-anúncio da presença real, que era o próprio Filho de Deus manifesto no nosso meio, né? Que veio como vindo a sua glória, a glória do unigênito. Então, a retirada da presença de Deus, o que significou isso naquela época, né? A glória de Javé pairou sobre os querubins, aos poucos se afastou completamente do templo. E o profeta completa então essa glória, contempla essa glória, se levantando da porta e se movendo para a carruagem, onde estava parada para descer, em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Olha que interessante. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia lidar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs e as abominações. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar, no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras também é o local da ascensão de Jesus. Então, se você pega o panorama bíblico, é uma caminhada, é um processo, onde Deus começa a restauração do homem e dando várias oportunidades através dos sacrifícios, né, que é uma figura do Cordeiro sacrificado, figura de Jesus. Aqui também a glória de Deus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, onde Jesus também vai voltar e colocar os pés ali. Então tem uma sequência e nós não estamos isentos nessa sequência, nós não estamos blindados nessa sequência com relação a fazer o que queremos. Por quê? Porque nós somos pecadores, não é? E nós não pecamos porque nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Então a nossa natureza é pecadora. Ela precisa da glória de Deus para ser redimida, ela precisa da presença de Deus. E Jesus já fez isso, nos salvando, nos trazendo a salvação através da sua morte e ressurreição e aplicando a nós a sua própria justiça. E quando nós buscamos a nossa própria justiça, nós estamos abrindo mão da glória de Deus, da justiça de Deus sobre nós, querendo fazer a nossa própria, como se nós pudéssemos
fazer e manter isso aí. Então é um desafio constante para cada um de nós. Nos render, não é? Abrir mão de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer, da nossa justiça, não é? Como esse hino que nós cantamos diz, é o amor de Deus através de nós, não é a nossa carne. E a gente se esquece disso com muita facilidade. Sim. E a nossa natureza grita, não é? Como se pudesse fazer alguma coisa com isso. Só tem problema, só traz confusão. Então, não era uma construção, o templo, né, o segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, que foi inaugurado no ano 6 de Dari, não tinha como comparar ao Templo de Salomão. Ele não houve essa presença na inauguração desse templo. E o pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. Então eles começaram a perceber que não era para aquele tempo, mas viria o dia que o Senhor voltaria e colocaria então os pés ali sobre aquela terra novamente. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes. Ele conseguiu persuadir os judeus para que esse trabalho acontecesse. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam até os dias do ministério terreno de Jesus, 40 anos depois, conhecido como Segundo Templo. Era o cartão postal de Jerusalém. E a construção então foi concluída no ano 66 depois de Cristo. E essa presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa, a casa de Zorobabel, diferente de quando aconteceu com Moisés e no tabernáculo de Salomão. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, mas passou desapercebido, porque o formato era diferente, não é? A gente às vezes se deixa levar pelo formato e se esquece do conteúdo. Então, o formato pode ser deslumbrante, mas o que precisa ser mantido é a questão do conteúdo, em todas as áreas da nossa vida. Então, foi Jesus, quando entrou ali, ministrou ali, a glória de Deus estava sobre ele. Mas como tinha uma aparência simples, passou desapercebido. A sua presença, a presença de Jesus nele, fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Isso é muito interessante. E quantos será que perceberam? Quantos de nós percebem? Não é? O templo desempenhava várias funções em Israel. Lugar de perdão, lugar de encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação. E hoje, quem é o centro espiritual? Onde se manifesta o centro espiritual da nossa nação, da nossa vida, né? Vamos dizer assim. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Ele era o templo. Então, Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Não precisaria mais do templo. Se a função era o perdão, o encontro com Deus, a presença divina, Jesus era a manifestação real de tudo isso. Não é? Então, com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então precisamos nos lembrar disso. Por quê? Porque a gente é muito levado pela aparência das coisas, pela situação, pela música, por tudo, não é? E às vezes a gente se perde deixando que a atmosfera, a aparência, roube a essência. E nós precisamos nos lembrar da essência, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Então, o que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É verdade. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra não seja derrubada. Ele declarou isso lá em Mateus. Em Marcos também. Jesus anunciou o fim do tempo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas.
a glória de Deus que retirou do templo antes da sua destruição. Porque não precisava mais daquele lugar. Jesus veio e ele era essa manifestação da presença de Deus. Então, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo, não precisava mais. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais um templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Amém. Olha o que diz lá em João 14, 23. Então, para a gente lembrar. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa grandiosa. Então, o que é que nós nos tornamos na vida de Jesus? Nós nos tornamos o templo. O templo. Frágil, não é? Se deixa levar, às vezes, por tantas situações, mas nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Nós precisamos lembrar desse versículo constantemente. Por quê? Porque as coisas, as situações, os sentimentos, as emoções, os problemas, as confusões da vida, né, nos faz esquecer que o Espírito Santo veio habitar em nós. E nós nos tornamos esse templo, esse lugar sagrado, esse lugar da morada de Deus. Então não dá para a gente se envolver com situações que são abomináveis diante de Deus. Então toda idolatria é abominável diante de Deus. E se eu pratico qualquer tipo de idolatria, meu comportamento é abominável diante de Deus. Então o Espírito Santo pode se afastar. E será que eu vou perceber se o Espírito Santo se afastou? Ou será que a gente percebe? Esse é o nosso grande desafio. Porque a gente vai se acostumando com tanta coisa, aprendendo, né? A gente aprende como fazer, a gente se torna meio profissional da fé. Já sei como, já sei cantar, já sei comportar, já sei como vestir, já sei fazer as caras certas, as expressões corretas, o que se espera de um crente, então tudo bem, já sei fazer. Então dou a impressão de que a glória ainda está ali. Igual aconteceu com Moisés, né? Ele colocou o véu por causa da glória. Mas a glória foi e o véu ficou. E nós fazemos muito isso. Nós aprendemos a manter um comportamento, uma aparência, que é só a graça e a misericórdia de Deus. Meu Deus. Aí sim, é arrependimento mesmo. E até para arrepender precisamos do próprio Deus. Porque de nós mesmos, a gente vai se achando, né? A gente vai achando que a gente é o tal. A gente não precisa disso ou daquilo. Isso é para os outros pobres pecadores. A gente se torna o quê? Um fariseu. Então é muito delicado e muito sutil essa situação toda. E cada um de nós precisa olhar para si mesmo, não é olhar para o outro. É muito mais fácil olhar para o outro, né? Onde eu moro estão pintando os prédios. E aí hoje de manhã eu estava olhando. Quando eu olho para o outro prédio, eu vejo que está pintado. O meu eu não vejo, estou dentro dele. Não é? Aí eu vejo que o outro está bonito. Aí eu vejo que o outro não foi pintado ainda. Como que ele está feio, ruim, manchado e sujo. Mas é o olhar para o outro. Só que a convocação é o olhar para dentro. Qual que é o outro que nós podemos olhar? O próprio Jesus. Ele é a nossa referência. Quando olhamos para ele, o outro, Jesus, a gente começa a perceber o quanto precisa ser faxinado dentro de nós, pintado dentro de nós, não é? Então nós precisamos ter atenção para isso, para a gente não cair no engano, no auto-engano, no engano que o inimigo coloca. Não, tudo bem, que tem, afinal de contas, não tem problema nenhum, isso ou aquilo. E nós vamos nos deixando convencer de que está tudo bem. Então, o que diz para nós se está tudo bem ou não é o padrão. É esse amor dessa canção.
Será que a gente é capaz de amar desse tanto? De não aceitar o insulto? De não aceitar a afronta? De vencer com o amor? É esse amor de Deus em nós e através de nós. Na nossa força é impossível, esquece. É só na força dele, no poder dele. Não é? Que a gente possa se lembrar disso. Nos lembrando que em ambos os casos, 2 vezes, né, que aconteceu a manifestação de Deus ali, houve também uma rejeição. Houve também um afastamento. E a glória de Deus teve que sair. Porque os ídolos começaram a ocupar muito espaço no coração do povo, na presença do culto. E hoje, na semana passada, quando o Richard trouxe aquela palavra, ele deixou muito claro que a justiça de Cristo foi imputada a nós. Porque a nossa própria justiça não resolve, nós não temos como, não é? Mas a gente gosta muito de ainda apelar pela justiça própria. E quando a gente apela pela justiça própria, a gente se justifica, a gente se explica, e aí fica tudo bem, entre aspas. Não é? Então, nós não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Em Romanos 10:3. Cada um de nós, né, possamos olhar para o Senhor com esse temor, buscando a justiça dele aplicada, o amor que vem dele. Porque é só o que vem dele que nos santifica, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos perdoa. De outra forma, a gente pode estar como os fariseus, vendo e não querendo enxergar, né? Ou enxergando e não querendo ver. Uma coisa assim. Né? Ou escutando, mas não ouvindo. E aí a gente vai fazendo de conta. A gente vai se enganando e achando que está enganando a Deus. Só que Deus, ninguém se engana a Ele. Ninguém. Né? Lá em Gálatas, fala que de Deus não se zomba. Então, quando a gente começa a agir dessa forma, é como se a gente estivesse zombando de Deus. Dizendo, não, você não está vendo nada, está tudo bem, olha a minha aparência. Olha como é que eu estou limpinho, arrumadinho, cheirosinho. Estou com cara de crente. Mas o Senhor vê o coração. Ele não está olhando nossa cara. A gente se arruma para os outros, para a gente mesmo. Mas Deus conhece lá dentro. Pode ter um vestido de ouro e lá dentro está podre. Não é? Que não seja assim conosco. Que a nossa vida realmente venha manifestar, resplandecer a glória de Deus. A glória, a presença do Espírito Santo. Porque é isso que transforma a nós e a quem está ao nosso redor. Amém. E o que o mundo precisa hoje é de fiéis. Pessoas crentes fiéis de verdade. Porque a coisa está complicada. Muito. Que a nossa lâmpada não venha brilhar só 20%, 10% na escuridão, mas que seja os 100% de Deus na nossa vida. Amém? O Senhor nos ajude. Amém. Ele é misericordioso cada dia, cada instante. Amém. Se nós deixarmos, Ele vai cumprir o propósito dele em nós e através de nós, para a glória dele. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.